dia, juniores! Vocês devem estar estranhando que hoje eu resolvi fazer essa EBD realmente sem os slides, falando com vocês aqui de pertinho. Acredito que dessa forma a gente vai se sentir mais próximo também, né? E essa EBD, ela vai ser uma EBD diferente, vai ser uma EBD que eu vou fazer junto com vocês. Então, nesse vídeo, em alguns momentos vocês vão pausando para me acompanhar durante a lição, tá bom? Então, veja esse vídeo com a sua revista na mão e com a sua Bíblia na mão, tá bom? Que vai ser uma EBD interativa. Então, vamos lá. A nossa lição de hoje é as duas portas. Na verdade, juniores, essa lição é a última lição da nossa revista, né? Os ensinos de Jesus. A próxima lição, que vocês vão ver com a tia Marta, ela é uma lição de revisão. Então, essa lição agora, ela vai ser o último ensinamento. E a outra vai ter uma revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu nessa revista, tá bom? Então, você já deve conhecer um pouco, né, dessa parábola das duas portas, que temos a porta larga e a porta estreita, mas hoje a gente vai revisar e entender um pouquinho mais sobre essa parábola, o que Jesus quer dizer através dessa parábola. Então, agora você pausa esse vídeo e abre a sua Bíblia em Lucas 13, 22 a 30, ok? Pausa o vídeo e abre sua Bíblia para acompanhar a leitura comigo. Então, vamos lá. A porta estreita. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Então, quando a gente vê esse versículo, a pessoa que indagou isso a Jesus, ela estava querendo saber se seriam poucas pessoas que seriam salvos ou se seriam muitas pessoas. Ela estava preocupada com a quantidade de pessoas que seriam salvas. E aí, o que Jesus ele respondeu? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Então, olha o ensinamento que Jesus nos traz aqui nesse versículo. A gente precisa se esforçar para passar por essa porta estreita. Porque essa porta estreita, gente, é realmente estreita. Qual é o significado da porta estreita? É um caminho difícil, entendeu? A gente tem dois caminhos na vida, o difícil e o fácil, né? Que é a porta larga e a porta estreita. Mas a porta estreita, o caminho difícil, ele é o que nos leva à salvação. E o caminho largo, as coisas fáceis, digamos assim, nos levam ao inferno, à perdição. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção em qual caminho a gente está seguindo. O nosso caminho tem sido realmente difícil, tem tido dificuldades, tem sido desafiador, tem sido também na nossa vida cristã, juniores, a gente passa por momentos difíceis, momentos bons, tá? Mas é normal numa vida cristã a gente ter momentos de perseguições, a gente ter momentos de lutas, tá? Mas lembrem-se daquele texto que Jesus fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando a gente passar momentos difíceis, a gente deve ficar feliz e ter esperança, porque Jesus venceu o mundo e é Ele que está nos salvando, está por meio da graça nos dando a salvação, por meio do sacrifício que Ele fez na cruz. Então, vamos continuar. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Olha, esse texto ele fala muito comigo. Por quê? Muitas pessoas, juniores, pensam que elas vão ter a vida toda para pensar, escolher seguir a Jesus, aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Mas a realidade é que a gente nunca sabe quando a gente vai partir desse mundo. A gente nunca sabe quando a gente vai falecer, quando a gente vai morrer. Então, a gente precisa estar com a nossa salvação garantida.
A gente precisa, no momento que a gente conhece Jesus, se arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador. A gente não pode, de jeito nenhum, achar, tipo assim, vou viver minha vida aqui tranquila e aí quando eu tiver 30 anos, eu vou aceitar Jesus. Quem disse que você vai chegar a 30 anos? E se você não chegar? Se você não aceitar Jesus agora, que é o momento que você tem a oportunidade, quando a sua porta se fechar, não adianta, é isso que o texto está falando com a gente, não adianta bater na porta, implorar, porque o seu tempo, a sua oportunidade passou. Então isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas. A oportunidade que nós temos para aceitar Jesus é o hoje. Nós não temos o futuro e nem temos o passado. Nós temos o presente. Então devemos, na oportunidade que nós temos, que é hoje, nesse momento, aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, tá? E olha só que legal essa parábola, continuando aqui. Então, vocês viram, muitas pessoas vão bater nessa porta depois que a porta já se fechou e vai implorar, Senhor, abra a porta para nós. E o que Deus vai dizer? Não, eu não os conheço. Olha só, imagina Deus virando para vocês, juniores, e falando, eu não conheço você. Isso deve gerar um impacto muito grande para nossa vida. A gente deve refletir muito sobre isso. Porque, será que Deus nos conhece? Como que a gente vai fazer para Deus nos conhecer, ter convívio com a gente? É ter uma vida de oração, uma vida de entrega à palavra de Deus, né? Ter uma vida de comunhão com Deus. Frequentar a igreja, ter comunhão com os irmãos, ter uma vida constante de oração, não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos fáceis, em todo momento. A gente tem que entender que Deus, ele é nosso amigo, ele é nosso pai, nosso amigo. Então, a gente deve ter uma constância de conversa com Deus até maior do que a gente tem com qualquer amigo, sabe? E além disso, uma vida de leitura na palavra, porque você pode dizer assim, já li a Bíblia. Toda vez que você lê de novo, você vai achar um outro ensinamento. Então, não pare de ler a Bíblia. Leia e releia, tá bom? E continuando aqui. Então, as pessoas vão dizer, no versículo 26, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. E haverá ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Então, primeiro, vocês perceberam, né? Na parábola, o Senhor diz, a pessoa, né, que ela não aceitou Jesus no momento que ela teve oportunidade, quando a porta se fechou para ela bateu na porta e disse, mas Senhor, eu não comia com o Senhor, não bebia com o Senhor, e o Senhor não me conhece? O que Deus disse? Afastai-vos de mim, que eu não conheço vocês, vocês praticam mal. O que isso quer dizer, gente? Eu costumo pensar que nesse versículo, sabe o que a pessoa está dizendo? É uma pessoa que fala assim, mas Senhor, eu ia na igreja todo domingo. Senhor, mas eu dava o dízimo. Senhor, mas eu participava da ceia, eu ia na igreja, eu tinha compromisso com a igreja. E o Senhor não me conhece? E ele vai dizer, não, eu não te conheço. Por quê? Porque você não me aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida. Você não teve uma vida de comunhão, de oração comigo. Então eu não te conheço. Então, juniores, a gente tem que prestar muito bem atenção nisso. Às vezes a gente está indo na igreja, está participando das atividades da igreja, o que a gente deve fazer, sim. Mas será que o nosso coração realmente aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Porque senão nada adianta. Porque senão
você vai acabar falando isso pra Deus. Mas Deus, mas eu frequentava a igreja. Mas você não me conhecia. Deus não te conheceu, você não abriu o seu coração para Deus entrar. Entendeu? Então, juniores, essa mensagem é muito importante que a gente entenda o que Deus quer dizer nesse versículo. E depois ele fala: haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque as pessoas que não entrarem para o céu vão ver vários profetas no céu, várias pessoas, né, de influência no céu, e vão ficar extremamente tristes por verem essas pessoas e estarem fora desse paraíso. E aí o que ele fala, ó, virão pessoas de toda parte, ou seja, vão ter pessoas que vão estar no céu que você nem imaginaria que estaria no céu, entendeu? Porque essa pessoa se converteu, sim, mas às vezes você não ficou sabendo, ou você achou que ela não tinha se convertido de verdade, tá? E outra coisa, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. O que isso quer dizer? Seguinte, Deus não tem preferência. Ah, eu aceitei Jesus primeiro, então eu vou ter um cargo muito grande no céu. Pode ser que uma pessoa que aceitou Jesus no último instante de vida, ela pode alcançar um cargo até maior que o seu. Então, assim, para Jesus não tem essa distinção. Aceitou Jesus como único suficiente Salvador, você será salvo, você é filho de Deus do mesmo jeito. Mas é claro que nós devemos nos esforçar, claro, para seguir o caminho de Deus, frutificar, como a gente estava falando na outra lição, dar frutos, certo? Que isso a gente vai alcançar um galardão no céu e, além disso, nossa recompensa vai ser fantástica no céu. E é isso que Deus quer de nós. Agora, juniores, a gente já fez um estudo sobre essa parábola, né? Mas agora eu quero que vocês abram junto comigo a Bíblia em Mateus 7, versículo 13, tá? Tô aguardando vocês abrirem. Dá pausa nesse vídeo, abre sua Bíblia, ó, e me acompanha na leitura. Então vamos lá, Mateus 7, versículo 13. Entre pela porta estreita. A entrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Gente, juniores, o que esse versículo quer dizer? O caminho para o inferno, gente, é muito fácil. É tudo muito fácil, chama a atenção. O mundo, as coisas mundanas, elas são fáceis, elas são amplas, elas são extremamente acessíveis. Elas são fáceis, são prazerosas, são assim, coisas que pra gente, a olhos humanos, seria tudo de bom. Mas não é, porque o final desse caminho, as consequências dessas coisas mundanas são a destruição. É o inferno, é a destruição. Então, parece que é legal, parece que é fácil aqui agora no mundo, parece ser divertido, mas não é, porque a consequência é a morte. E já o caminho para a vida eterna com Jesus é difícil, juniores. A porta ela é estreita mesmo. Por quê? Porque somente aqueles que realmente querem seguir a Jesus, entendem que Jesus é nosso único suficiente Salvador, que vão estar dispostos a passar por essa porta. Muita gente não quer passar por essa porta. Não quer, porque é difícil. A vida de um junior cristão, de um cristão, um jovem, um adolescente, é difícil, não é fácil. E isso está escrito na Bíblia. Nós sabemos que a gente vai passar perseguição. Aí, perseguição, sabe o que é? Um coleguinha debochar de você por você ser crente, por você não querer fazer uma certa brincadeira que não agrada a Deus, porque você não quis colar na prova, você não quis contar uma mentira. E aí um coleguinha te zoa, isso é um tipo de perseguição, tá? E a gente vai passar dificuldades sim, às vezes a gente vai conhecer pessoas que não vão querer conversar com a gente pelo simples fato que a gente é cristão. Então, assim, não é fácil, não é fácil. A vida de um cristão, de um junior cristão, não é fácil. Mas a gente sabe que o resultado dessa caminhada com Jesus
no caminho estreito, no caminho difícil, é a vida eterna. Então, Júnior, cabe a cada um de nós escolhermos o que a gente quer escolher. O que a gente quer seguir? É o caminho largo? É o caminho fácil? Se for o caminho fácil, a gente sabe que o final do caminho é a morte. Ou você quer o caminho difícil, a porta estreita, mas com uma recompensa excelente, que é a vida eterna com Deus. Então, juniores, o que essa lição mais quer dizer pra gente é isso. Cabe a nós escolhermos a porta e o caminho que a gente deve trilhar. Se é a porta estreita ou se é a porta larga. E essa lição, juniores, ela nos leva a refletir no seguinte ponto. Você, junior cristão, nesse momento, você já entrou pela porta estreita ou você ainda está na porta larga? Porque hoje é a hora de você ir pelo caminho estreito, você entrar pela porta estreita e encontrar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitá-lo, receber sua salvação. Porque lembrem-se, quando o seu período, a sua oportunidade passar, a porta vai se fechar e não vai adiantar falar, mas Deus, mas eu estava na igreja, mas você não me aceitou como único e suficiente Salvador. Eu não te conheço, você nunca teve uma vida de oração, de comunhão, de entrega comigo. Você não leu a minha palavra, então eu não te conheço. Então, Júnior, a gente tem esse momento agora. Então fica essa reflexão para você que está me ouvindo agora nesse momento. Você já entrou pela porta estreita? Você já tem sua salvação em Jesus Cristo? Então, parabéns, você escolheu o caminho certo. Não vai ser fácil, mas sempre lembre que esse caminho ele leva à vida, e a vida eterna. Então, juniores, eu espero que vocês tenham entendido a nossa lição de hoje, tá? Espero que vocês tenham meditado nessa parábola e sempre reflita isso. Se você ainda não escolheu a porta estreita, a hora de escolher é agora. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A minha oração é que essa palavra ela possa ser entregue ao coração de vocês e que vocês entendam tudo aquilo que Deus quer falar com a gente por meio dessa parábola. Tá bom, juniores? Um beijo pra vocês, tá? Qualquer coisa a gente pode conversar no grupo e vai ter desafio. Terminando esse vídeo aqui, você vai lá no grupo que tem desafio pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus.